Olá, meus amores, e aí? Tá na dúvida? Será que ele te esqueceu? Será que ele me esqueceu? É o nosso tema de hoje. E hoje, como vocês podem ver, a gente tá num cenário diferente, mas antes quero dizer que eu sou Jaqueline Aguiar, sou taróloga. A gente tá num cenário diferente, gente, porque eu atendo em locais diferentes, tá? Então, às vezes, a gente vai estar num consultório, às vezes a gente vai estar no outro, mas para mim o mais importante é eu fazer essa abertura de tarô para vocês, porque muitas de vocês vêm e me falam, né, o quanto que eu estou ajudando, e isso é o que importa para mim, assim, é sempre que eu falo, assim, eu descobri a minha missão, o meu propósito, que é poder auxiliar as pessoas, e é para isso que eu estou aqui, certo? Mas sem mais delongas, porque eu falo demais, eu quero ver se os meus vídeos, eu não preciso falar tanto, eu não sei se vocês gostam ou não, né, que eu fale, mas enfim, às vezes eu reassisto os meus vídeos assim, eu digo, meu Deus, como eu falo. Então vamos parar de falar e vamos logo? Então olha só, será que ele me esqueceu? Será que ele esqueceu de mim? Será? Para isso, hoje eu trouxe os elementais, né? Então, não é bem um elemental, né, gente? Mas é uma representação, um arquétipo. E a gente tem a bruxinha vermelha. Você pode escolher pela bruxinha ou pelo oráculo, ó. Vermelho com vermelho. E a gente tem a bruxinha roxa ou lilás, né? Depende ali, não sei como é que vai ficar na câmera. Eu acho que ela é meia roxa, será? Ou lilás? Enfim, e aí a gente tem esse tarô aqui. Você pode escolher ou pelas bruxinhas ou pelos oráculos. Eu sempre dou essa enroladinha no início para vocês poderem escolher qual que vocês escolhem, a bruxinha vermelha ou a bruxinha roxa, o oráculo das bruxas, né, ou o oráculo de lavanda. Vamos começar? Vamos saber tudo? Vamos saber se ele te esqueceu? Ó, já caiu uma carta aqui, carta do mundo, hein? Carta do mundo é uma carta positiva, não me parece ser que a pessoa esqueceu, não, mas vamos solicitar aqui para o universo, para o tarô, para a espiritualidade, ó, nos auxiliar. E aí, já eu faço a abertura desse aqui, tá certo? Olha a carta da justiça, 7 de paus, rainha de pentáculos, rainha de paus, a sombra e rei de paus. Então, minha gente, tem como ele ter te esquecido? Gente, carta da justiça aqui, né? Do equilíbrio. Entretanto, tem uma carta um pouquinho desafiadora do lado dela, que é o 7 de paus aqui. 7 de paus. Meus amores, esquecer, ele não esqueceu, não. Muito pelo contrário, ele está lutando bastante com os sentimentos dele. E a gente consegue ver aqui pela carta da sombra, medo, né? Às vezes o medo do envolvimento. E a gente vê você aqui, ó, rainha de pentáculos aqui, que é a base, a estrutura. Então dá para ver aqui que ele teve ali, eu não sei o que vocês tiveram, se foi um relacionamento sério, e vocês estão afastados, ou se foi apenas uma fé, mas você foi bem importante e significativa na vida dele, tá bom, meus amores? Assim, ó, entretanto, eu vejo que ele tem uma certa resistência. Eu não sei se essa resistência, ela é equivalente ao relacionamento. Tem gente que tem medo de se relacionar sério. Por quê? Aí a gente teria que ver numa outra abertura. Talvez futuramente eu faça essa abertura
para tentar entender ele, para tentar ver o porquê dessa resistência, desse medo. Pode ser que ele já tenha sofrido muito numa outra relação, pode ser que ele esteja focado em algo e ache que uma relação mais séria ou que a relação em si pode prejudicar. Eu vejo alguns bloqueios, mas é impressionante como, meu amor, você tá aqui, né? Você tá aqui o tempo inteiro e ó, ele não consegue esquecer. Porque essa sombra aqui, do lado dessa sombra, a gente tem ele. Então, do lado do medo, vem me representando que esse medo é dele, tá? Essa sombra é dele, poderia ser sua, mas é ele que aparece aqui do lado. Então, é ele que tem esse medo de algo de fato acontecer que faça ele reviver talvez alguma história que ele teve no passado e que ele não foi, que foi talvez até traumática para ele e ele não quer vivenciar novamente. Então há esse bloqueio. Mas te esquecer, ele não consegue te esquecer, não. Te esquecer ele não consegue, não, porque senão você não viria aqui. E olha, a gente tem a rainha de paus aqui, do lado do rei de paus. Já que mais é uma outra pessoa, não. Essa rainha de paus, ela é tudo aqui é energia. Então, como lá no início, você foi uma pessoa que demonstra essa estabilidade, que talvez é isso que ele tenha medo, que ele viu que realmente você é uma pessoa para ter um relacionamento mais profundo, para se aprofundar mais, que talvez você é a pessoa certa para isso, ao mesmo tempo a gente vê esse medo aqui, né? Mas, olha aqui, a rainha de paus do lado do rei de paus, ou seja, a transformação dessa energia aqui, da rainha de pentáculos como a base, como algo sólido mesmo, se transformando na pessoa que de fato vai ficar do lado dele. Por isso que eu acho o seguinte, quer ver, ó, te esquecer, ele não te esqueceu. A gente vê alguns desafios, não vou mentir para você, ele tem muitos desafios internos, mas eu ainda levo fé que essa relação vai acabar se desenvolvendo muito pelo que foi no início. E a justiça aqui, a justiça falando que por mais que existam desafios internos, a espiritualidade sabe o que faz. Então a espiritualidade trabalha a favor do que é certo, né? E se você é a pessoa certa ali, como ele mesmo percebeu lá no início, mas ficou com medo disso, ó, o futuro de vocês juntos. Então, eu não tenho dúvidas que ele pense em você sim, pensa e muito ainda, não tem como. Você vem representando a rainha de pentáculos, o que é sólido, o que é certo, o que é real, o que é vivo. Certo, minha gente? E agora vamos para quem escolheu a bruxinha roxa. Que medo, né, gente? Eu sempre torço para, principalmente, assim, primeiro, para tua felicidade, sempre. Mas depois, assim, que o tarô me mostre realmente a verdade, o que o universo tem para nos dizer disso tudo. Porque nada adianta, né, meus amores? Nada adianta algo para nos anestesiar, não é? Isso não adianta. O que a gente quer é a verdade. Muitas vezes é melhor vir a verdade do que algo para nos anestesiar. Mas o meu tarô, meus amores, ele vem falando tudo. E eu, principalmente, não escondo nada. Tenho um certo receio na hora de abrir, vai que apareça uma carta ruim, né? Mas se aparecer, eu vou ter que falar e outra. Não há nada que não possa ser resolvido, né, minha gente? Vamos lá. Opa!
Valete de ouros, 6 de paus, 3 de ouros. Caraca, gente! Bem, ó! 9 de ouros, extremamente forte essa relação, hein? Extremamente forte e fixa. Valete de espadas, aqui mostra o porquê, ó. O porquê desse, talvez, distanciamento, tá? Muita coisa mental. Valete de paus. Meu Deus, como essa pessoa, ela tem essa problemática mental ali de ter muita coisa na cabeça, de criar muitas coisas que geralmente não são reais. Geralmente, aquelas dúvidas, aquelas coisas, mas e se, sabe o valete paus, o que é? Mas e se der errado? E se eu me envolver demais? E se eu me machucar? E se lá na frente eu tiver que fazer um outro trabalho? E se isso? Um outro trabalho, ir para um outro lugar? Porque às vezes tem pessoas que moram em cidades diferentes, né? E se a distância... e se a nossa distância nos prejudicar? E se? Valete de espadas. Mente. A mente dele é que talvez fez esse distanciamento. Mas a mente dele, olha aqui, ó, meus amores, valete de ouros. Como ele entrou nessa relação ali, ó, querendo também algo firme, mas ao mesmo tempo dúvida. Será que ele não é um signo de ar? Se ele não for um signo de ar, talvez ele tenha bastante ar no mapa dele, hein? Porque o signo de ar é mais propício a ficar nessa dúvida eterna. Meu Deus, será que eu devo? Será que eu não devo? O que eu faço? Bem indeciso ele, hein? Bem indeciso, mas não pelo sentimento. Ele pensa demais. Às vezes ele não se joga. Olha, e vou te falar mais. Esse menino, ou esse rapaz, ou esse cara, né, essa pessoa amada, que às vezes não precisa necessariamente ser um homem, né? Pode ser uma mulher também. Como ela é indecisa. E outra coisa, não é só na questão amorosa. Essa pessoa já perdeu muita oportunidade pela indecisão dela. Olha como ele era feliz aqui, ó, 6 de paus com você. Como que ele era feliz, sabe? Ó, 3 de ouros, sabe? Gente, só carta positiva, 3 de ouro, alegria, união, inclusive. 9 de ouros aqui, ó. 9 de ouros representando abundância, né? De sentimentos. E aí, do nada, a pessoa começa, mas e se não der certo? E se eu tiver que ir para um outro trabalho? E será que essa distância não vai nos prejudicar? Meu Deus, que problemático, gente, se joga, amor. Vamos pegar um pouquinho da energia do louco, meu lindo, vamos parar de ficar pensando demais e vamos seguir o coração, né? Ó, quando que é espadas demais, pensa demais, gera esse desequilíbrio ali. Olha só, gera um desequilíbrio com o amor da sua vida, meu querido. Com a pessoa certa aqui, ó, a pessoa certa para você, meu querido. Acaba esse desequilíbrio aí. Muita mente. Às vezes, é o que eu digo, tem gente que é emoção demais. Principalmente nós mulheres, né? Às vezes eu abro assim, copas, emoção demais. Aí dá um desequilíbrio, tu tem que ter um pouco de racionalidade. Mas ser racional demais, ou você vira uma pessoa fria, me conta aí se ele é frio, ou você vira essa indecisão eterna, que é mais característico do valente de paus, tá? Mais característico do valente. Se fosse uma pessoa fria, talvez viria um outro arcano, tá? Mas
agite. Deixa eu me ajeitar aqui. Mas não quer dizer que não possa trazer essa energia, porque espadas é mente, tá? Então, ou é essa indecisão total, mas daí, meu amor, ela não vai poder ficar te esperando a vida inteira, né? Tá pensando nela? Tá, porque eu tô vendo aqui, né, meu querido? Né, meu querido? Olha ele aqui, ó. Tá pensando nela, tá pensando em tudo que viveu com ela, tá pensando na maravilha que está com ela e tá em dúvida por quê? Essa indecisão é de quê? Vamos pegar um pouquinho da energia do louco e se jogar nessa relação? Tem gente que é assim, gente, uma indecisão total. Deixa eu tirar uma outra carta aqui, ó. Ó, e essa, ó, 10 de espadas. 10 de espadas, meu amor. Essa indecisão tá te fazendo sofrer, né, querido? Tá te fazendo sofrer, né, meu amor? Ui, gente, perdão, bati aqui no microfone. Tá te fazendo sofrer? Então por que você não pega um pouquinho da energia do louco e se joga nessa relação, meu querido? Quando é mente demais, não dá certo, não. Ó a maga aqui, ó a espiritualidade vindo aqui, ó, dá um puxãozinho de orelha, e fazer, talvez, transformar essa energia, essa tua indecisão ali, né? Vem, maga, ó, como combinou, gente, ó que linda, combinou aqui, ó, com a nossa foficha, combinou e vem com tudo pra, vamos lá, espiritualidade aqui tendo que agir um pouco, sabia? Porque às vezes é preciso ali, ó, para fazer essa indecisão aí te procurar, porque pensar em você ele pensa, mas ao mesmo tempo ele vive pensando, ele só pensa, aí que tá, ele só pensa, meus amores, mas ele não age, ele não vai adiante, ele não age, aí fica complicado, né? Vai perder se continuar assim. Mas ele pensa em você demais, tá? Certo, minha gente? Ó, tomara que vocês tenham gostado. E amanhã a gente tá de volta para saber mais coisas sobre ele, saber mais coisas de tarô, da nossa vida. Não perde os outros vídeos também, porque muitas vezes talvez uma outra área ou um outro tema específico pode abrir a luz ali também para essa relação. Então não perde não, se inscreve aqui no canal, curta, comenta, se tiver a opção de hypa para mim, que eu tô tentando aqui fazer esse canal ir cada vez mais para frente, mas eu já tô muito feliz com o resultado. E quero te ver aqui também, se você não é inscrito, se inscreve, tá certo? Nos vemos amanhã? Combinado? Te aguardo. Beijo.